Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Que o Médio Oriente é um caldeirão em constante ebulição, já todos nós sabemos. Que existem naquela zona geográfica alguns, de alguma forma, líderes que se vão perpetuando no poder, sim, também não é novidade nenhuma. Mas temos que nos lembrar que também não é propriamente breaking news que as superpotências, de vez em quando ou constantemente, gostam de encontrar as suas marionetes e procurar os seus interesses naquela região. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E porquê desta minha introdução? É que a família Al-Assad deixou assim. Já tinha sido o pai do que até há pouco tempo era presidente da Síria, Bashar al-Assad, já tinha sido presidente anteriormente, sucedeu-lhe o seu filho e passado, creio eu, 28 anos, então deixa o poder. Mas não deixa o poder de uma forma normal. Deixa o poder porque aqueles que agora são chamados de rebeldes em busca de um novo futuro para a Síria, chegaram até Damasco e fizeram com que a família Al-Assad tivesse que abandonar o país. E sabe uma coisa? Não, as coisas não começaram agora. Temos que ir ao gênesis de tudo isto. E o gênesis de tudo isto vai nos levar a uma outra administração americana. Vai nos levar a um outro nome. E por incrível que pareça, se calhar até nos vai levar a um prémio Nobel da Paz, que pode ser o prémio que vai ganhar este novo líder rebelde que chega agora ao poder. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje, Alexandre Guerreiro. Muito boa noite, Alexandre. Obrigado por estares aqui connosco. De facto, não sei se seria ou não expectável que o regime de Bashar al-Assad na Síria caísse, mas na verdade, tal como a questão na Ucrânia não começa há 2 anos atrás, a tentativa da retirada de Bashar al-Assad do poder também não começou anteontem. Não, de todo. Aliás, basta pensarmos que começou muitos anos antes. Ainda antes de Bashar al-Assad ter chegado ao poder, através do seu pai Hafez al-Assad, quando estava no poder, nós tínhamos aquilo que se chamava de doutrina Sharon, logo nos primeiros anos da década de 80, que era um plano produzido por Israel, pelo Estado de Israel, que contemplava a hipótese de desmembrar e de dividir os vários territórios e vários Estados com grande densidade territorial para conseguir garantir a segurança e até mesmo a proteção e os interesses do Estado de Israel. Eu compreendo que, até certa medida, todos os Estados fazem isso, tentam medir, basicamente, as ameaças e percepcionam as ameaças à sua própria existência. E aqui, não só a Síria, mas nós temos também o Irão. Essa doutrina Sharon contemplava o seguinte: a prioridade... Sharon vem de Ariel Sharon. De Ariel Sharon, naturalmente. Como sabem, é uma figura emblemática do Estado de Israel e do poder político israelita desde há várias décadas mesmo. Ainda hoje continua a ter um legado importantíssimo para quem governa e lidera o país. E o que é que contemplava esse plano da doutrina Sharon? Contemplava exatamente a imperatividade de se poder aceder a países como a Síria, o Irão, a Arábia Saudita e, basicamente, e o Iraque, e dividi-los em vários pequenos estados ou províncias no âmbito de uma perspectiva de dividir para reinar.
A Síria não era exceção a isto, portanto, se nós pensarmos bem, tínhamos aqui o eixo xiita, contemplando a Síria, o Iraque também na altura e até mesmo o Irão, e depois tínhamos a Arábia Saudita, por toda a perspectiva sunita ou arrabita, em que tinha e que ainda hoje lidera e norteia o Estado da Arábia Saudita. Ou seja, grandes Estados eram uma ameaça à existência do Estado de Israel. E a Síria era um dos planos contemplados. Não é por acaso que quando nós falamos da Primavera Árabe, nós vemos que tivemos vários Estados que tiveram o seu poder político derrubado e que, em simultâneo, acabaram por ter, em alguns casos até, em termos territoriais, uma divisão de partilha de poder que acabou por acontecer entre vários interesses. E a Síria não foi exceção, ou seja, desde já mais de 40 anos que se fala e que se tenta, de alguma maneira, afetar, fragilizar, desfazer, destruir a Síria e transformar em pequenos Estados. As pessoas não sabem, ou muitas delas não estão recordadas, o Iraque, como nós temos atualmente, foi um Estado construído artificialmente, ainda nos anos 30, na altura com forte apoio da coroa britânica, porque eram três grandes províncias que foram as três anexadas, chamou-se aquilo Estado por uma mera vontade. Declaração escrita. Era o acesso ao petróleo. Era muito mais fácil lidar com uma administração centralizada das três potências e fontes de petróleo do que propriamente ter os três diferentes e conseguir lidar com os três. É interessante que tu digas isso, Alexandre, porque uma das coisas que nós vamos ver e que de alguma forma se intersecciona com aquilo que é a questão que acontece na Síria é que as forças ocidentais e os poderes ocidentais de facto criaram ali uma série de países por decreto, não tendo em conta as diversidades culturais, as diversidades religiosas, mas por incrível que pareça, olhando para a Síria em si mesmo representava algo quase distinto daquilo que são as realidades dos países ali à volta. Sim, e se calhar os povos e as comunidades que ali habitam também ajudam a que essa estabilidade seja relativamente conseguida. Mesmo se nós quisermos falar também do Líbano, que é outro projeto construído artificialmente e que à sua medida, consegue também ter ali alguma estabilidade e alguma concertação entre comunidades cristãs e muçulmanas, por exemplo, ou seja, consegue congregar dentro daquilo que é o contexto regional com alguma estabilidade. E a Síria era outro exemplo, ou seja, nós já falamos há mais de 40 anos desta tentativa de destruir a Síria. Destruir a Síria a bem da existência do Estado de Israel e a bem também da existência da geopolítica dos Estados ocidentais. Porque ter lideranças que sejam vistas como rebeldes não interessa. Importa ter alguém que possa ser uma marionete, lá está, como esta questão do Iraque. É importante ter um líder que centralize todo o poder de decisão e que consiga ter uma relação privilegiada com os atores ocidentais. Foi por isso que Saddam serviu quando foi contra o Ayatollah Khomeini no Irão, mas depois deixou de servir quando entrou no Kuwait. Sim, foi exatamente essa a prioridade. A guerra que nós temos nos anos 80, entre 83 e 87, entre o Iraque e o Irão, tem exatamente essa gênese, que é o apoio de vamos apoiar o nosso inimigo, porque o inimigo do nosso inimigo, basicamente, também nosso amigo podemos dizer assim, desta forma. Torna o nosso inimigo nosso amigo. Torna o nosso inimigo os inimigos são comuns. Torna rapidamente nosso amigo. Mas mais recentemente... E Assad, durante muito tempo, deixa-me te dizer, que Assad, durante muito tempo, a família Assad interessou. Aliás, mesmo nos inícios deste milénio, no combate à Al-Qaeda, o Estado sírio, liderado por Bashar al-Assad, era importantíssimo e era um ator estratégico para os Estados Unidos no combate à Al-Qaeda. Agora, há 9 anos, e atenção, eu tenho um capítulo na minha tese de doutoramento que incide sobre a questão da Síria, que tentei estudar a fundo e, na altura, julgo que o plasmei dessa forma. Há 9 anos, uma das fontes com que eu na altura me cruzei foi com o famoso David Petraeus, que foi o diretor da CIA, como todos nós sabemos. Uma entrevista dele em 2015 em que ele diz: é preciso que nós nos aproximemos e que façamos uma aliança com a Al-Qaeda para conseguir derrotar o Estado Islâmico. Ou seja, quando nós temos Estados que estão dispostos a tudo para conseguir fazer o que quer que seja, para tentarem controlar uma determinada região, nós não nos podemos estranhar quando depois a criatura se revolta contra o Criador. Aliás, há uma célebre entrevista de Osama Bin Laden na imprensa norte-americana em 1993, e em que nessa entrevista ele é conotado como combatente da liberdade.
Portanto, atenção. Agora, quando estes movimentos ganham vida própria ou não querem passar a sua vida, e poderes políticos, como no caso da família Assad, quando não querem estar constantemente sob o jugo ocidental que dita as diretrizes e eles obedecem, a partir daqui temos um problema, que é, e torna-se uma prioridade, cortar a cabeça à liderança desses países e desses movimentos. Mais recentemente, nós tivemos uma administração americana que foi mais incisiva naquilo que era as chamadas de atenção ao governo sírio, sendo que uma coisa nós temos que estabelecer, não existe de facto, não creio eu que exista um sistema político perfeito e que quem quer que seja esteja acima de toda e qualquer crítica. Mas em 2014 e creio que anteriormente, Obama estava muito interessado na Síria. Esteve bastante interessado, mas deixa-me só dizer-te uma coisa. É impossível nós falarmos de democracias em Estados construídos artificialmente. Impossível. E por isso é que nós temos muita conflitualidade no Médio Oriente, por isso é que nós temos também alguma, já não tanta, mas ainda alguma visível no continente africano. Portanto, Estados construídos sob régua e esquadro em função dos interesses ocidentais, nós não podemos depois querer que sejam democráticos e que respeitem as autoridades centrais e as autoridades nacionais desses países. Portanto, daí nós termos, naturalmente, é difícil encontrarmos na Síria, quando temos tantos interesses que convergem de forma distinta. E depois temos outra particularidade. Falamos de culturas árabes. Por exemplo, a nível militar, os árabes simplesmente, isto não é xenofobia, isto não é racismo, os árabes não sabem combater. E não sabem combater porque não são suficientemente disciplinados quanto ao respeito e à hierarquia que devem ter para com as hierarquias militares e também do poder político, são facilmente subornáveis e facilmente cedem também àquilo que são os interesses das suas etnias, grupos tribais e clãs. E é só para dizer que isto que o Alexandre está a dizer é tão verdade que o único grande líder árabe que ficou na história foi Yusuf ibn Ayyub Salahuddin Yusuf ibn Ayyub, ou seja, Saladino. Olha, ainda antes da invasão da Península Ibérica, não é? Da tomada da Península Ibérica. Ou seja, é difícil nós podermos falar de Estados árabes que consigam ter esse nível de disciplina para conseguirem verdadeiramente conduzir uma política de Estado. Nós uma coisa é falarmos na estrutura administrativa e política a que se chama República Síria, ou Reino da Jordânia. Outra coisa completamente diferente é as estruturas sociais e culturais, até que medida é que devem obediência e reconhecem essa liderança. Na Europa, para nós é muito mais fácil. Portugal tem fronteiras estáveis, tem, apesar de até de alguma diferença cultural, se calhar por aqui e por ali, mesmo em Espanha, que tem, se calhar, distanciamentos culturais e desfazamentos até bastante maiores, há um reconhecimento daquilo que é o Estado central, de quem é que representa o Estado como um todo. Em países construídos artificialmente, e vários deles construídos até há menos de 100 anos, é impossível nós conseguirmos ter essa cultura. Por isso é que, de uma forma transitória, certas linhas de liderança só funcionam em determinados países se de facto forem duros e os modelos ocidentais de democracia simplesmente não vão funcionar. Não adianta nós termos a ilusão de que vamos transformar aquele país num país democrático. Vemos o Afeganistão, teve uma Constituição, teve um poder político renovado do zero em função dos interesses dos Estados Unidos e dos países europeus, mas isso é outra questão. E assim que há qualquer coisa que acontece, assim que existe ali algum movimento minimamente revolucionário, o castelo desmorona-se. E percebe-se isso, ou seja, aquela adesão até ao Tribunal Penal Internacional, uma Constituição, um sistema parlamentarista, nós podemos colocar em termos legais o que quisermos e encher os títulos de jornais e chamar aquilo uma democracia. Aquilo nunca é uma democracia. E demora gerações até que um dia, eventualmente, possa vir a tornar-se uma democracia. Portanto, quando nós falamos na Síria, naturalmente a Síria não falamos de um país democrático. Tem alguns aspectos que aproximam a Síria daquilo que é a nossa visão de democracia. Por exemplo, Bashar al-Assad conduziu eleições, dentro das limitações todas que tinha, mas daí a queremos equiparar dois universos completamente diferentes, não vamos fazer. Mas não reprimia minorias religiosas antes. O próprio Assad é uma minoria, era parte de uma minoria. Exatamente. Eu creio que a esposa dele nem sequer é não vou dizer da mesma religião, mas não é da mesma etnia religiosa, se é a expressão correta que isso. Creio que
Naja Attar é vice-presidente e é uma mulher, foi ministra da Cultura, é uma escritora formada em Edimburgo, e o próprio Al-Assad não foi, Bashar al-Assad não foi, por assim dizer, preparado para o poder. Ele não é daqueles que estava na linha de continuação nepotista. Bashar al-Assad era um oftalmologista, vivia no Reino Unido, nos anos 90 estava no Reino Unido a realizar operações. Era até visto como uma pessoa que não só bastante discreta, mas como uma pessoa bastante afável. Era visto como um cirurgião normal, como qualquer pessoa podia ver. Qual é o problema, entre aspas? É que era filho do líder da Síria e era preciso garantir a sucessão do líder da Síria. E quando Bashar al-Assad recebeu a notícia de que o seu irmão mais velho faleceu, houve a partir dali uma obrigação dele de largar aquele seu estilo de vida e de se dirigir para a Síria. Mas questões políticas, porque às vezes há isso em determinadas famílias que lideram determinados países, de quererem continuar, permanecer no país para os preparar para depois virem a suceder. No caso de Assad não era isso. Assad nem sequer era uma prioridade para ele chegar a esse ponto. Portanto, e nós falamos de um cidadão que seja um cidadão normal, com a particularidade de ter a nacionalidade síria e de ser filho de quem era, e que foi empurrado para o poder. E se queres que eu te diga, eu até acho que, de certa forma, foi um líder que a Síria precisou durante muitos anos. Agora, a partir do momento, e aliás, mesmo nesta parte da Primavera Árabe, não é por acaso que Bashar al-Assad conseguiu permanecer no poder, não foi porque os russos e os iranianos estiveram a protegê-lo e a guardar o seu poder de cair nas mãos erradas. É porque Bashar al-Assad também tinha o reconhecimento do exército, tinha o reconhecimento das Forças Armadas como um todo e tinha o reconhecimento também popular. Atenção, Bashar al-Assad descende e é oriundo de uma minoria que corresponde a cerca de 10, 15% da população total da Síria. E quando falamos de minoria, é uma verdadeira minoria, não falamos sequer do segundo povo mais representativo. Portanto, e Bashar al-Assad era reconhecido amplamente como sendo líder. Agora, quando a norte nós temos como fronteiras Líbano, temos influência da Turquia, para baixo temos influência de Israel, depois, por outro lado, temos influência de Iraque e de Irão, não é fácil. E é isso que consegue justificar o ponto a que nós chegamos agora, porque até agora a Rússia e o Irão, aquilo que faziam era apoiar, complementar aquilo que as Forças Armadas sírias faziam no terreno. Eu recordo que há menos de 10 anos estes rebeldes e terroristas estavam a 5 km do centro de Damasco. Sim, já tinham estado bastante... 5 km dali, ou seja, esteve sempre iminente a queda de Bashar al-Assad. E se não caiu na altura, foi porque o povo aclamava a mesma e porque isso refletia nas estruturas militares. Alexandre, uma vez que mencionas a Rússia, há uma publicação tua no X, no antigo Twitter, em que se dizia que a Síria não vai cair. Tu afirmavas, tinhas isso como frase inicial, depois explicavas mais uma série de coisas. Infelizmente, o que tem acontecido é que muitas pessoas têm replicado esse post teu e depois, usando a linguagem que tu conheces de alguns, a dizer que estavas enganado e a, de alguma forma, burlarem-se dessa tua afirmação. Vamos lá ver. Primeiro estamos a falar do contexto das redes sociais. Apanhamos todo o tipo de pessoas. Quem publica nas redes sociais tem de estar preparado para isso. Claro. Porque vai apanhar todo o tipo de pessoas. E quando eu digo pessoas inteligentes, não digo pessoas necessariamente com grau académico. Digo pessoas que se dignem a ler 2 vezes e a pensar 2 vezes antes de falar ou escrever. Portanto, naturalmente nem toda a gente é assim e talvez vejamos algumas manifestações que têm de as qualificar como acéfalas, que são pessoas que estão à procura, às vezes, de uma palavra ou de uma expressão para, a partir dali, inverterem e darem uma interpretação completamente distinta. Há 3 dias, na altura, caiu no domingo o poder de Bashar al-Assad, na altura em que eu escrevi isso, o que estava em cima da mesa era uma aproximação a Damasco, ainda não havia essa entrada sequer nos subúrbios de Damasco, e a Rússia, até à última hora, aquilo que fez juntamente com o Irão foi: nós temos disponibilidade, comunicou a Bashar al-Assad, que nós temos disponibilidade, se necessário for, para intensificar ainda mais a nossa presença aqui. Não é ir para o terreno com armas automáticas, metralhadoras e tudo mais e combater, porque é assim, é muito importante as pessoas perceberem o seguinte: eu, naturalmente, que a minha natureza não é militar, mas há uma coisa que eu tenho a certeza e que sei, qualquer líder militar te vai dizer exatamente da mesma forma. O que ganha as guerras, o que ganha os combates, não é o fogo aéreo, não é a marinha, é a infantaria. É quem está no terreno, quem consegue ocupar espaços, quem consegue expulsar determinados espaços, a força inimiga, esses é que verdadeiramente
vencem as guerras. Os outros são complemento, ajudam a criar a situação e a criar as condições para que a infantaria progrida. E a Rússia e o Irão, aquilo que fizeram foi comunicar a Bashar al-Assad que podem intensificar essa forma de complementar aquilo que é o esforço militar. Porque até então havia alguma resistência dentro daquilo que era, mas também havia outra coisa muito importante, que era o receio de que qualquer início e desencadeamento de combates, fosse em Homs, fosse em Alepo, fosse em Damasco, fosse onde fosse, que aquilo se traduzisse num banho de sangue para a população. Havia muita informação falsa também a percorrer, a dizerem que à população que o poder político sírio já tinha renunciado. Há vários dias que se diz isto. E a partir do momento em que se instala o caos e se instala a anarquia, é muito complexo para as forças militares que estão no terreno verdadeiramente a combater, conseguirem combater de igual para igual com as outras forças. Tanto assim é que, naquela altura, havia a hipótese, havia alguns ataques, alguns confrontos, mas eram quase escaramuças, tenho de quase desqualificar assim. Tu não te recordas, nestes últimos tempos, de nenhum combate, de nenhuma batalha que tivesse acontecido na Síria. Mas tu tiveste durante todos estes anos, ou seja, o exército sírio sempre mostrou vontade em combater. Okay. Nos últimos dias, aquilo que a Rússia quis dizer e o Irão foi: nós estamos até à última, disponíveis para, se necessário for, resistam, pensando também no contexto de que, há uns anos, estavam a 5 km do centro de Damasco, portanto esteve iminente a queda de Bashar al-Assad e isso não aconteceu, e até a última hora aquilo que aconteceu foi a Rússia e o Irão garantirem que, se Bashar al-Assad comunicar que pretende essa nossa ajuda mais musculada, nós aqui estaremos, mas não vão combater pelos sírios. Mas então qual foi a diferença? Qual é a diferença? Há aqui um player que tem sido muito falado e que pode, na realidade, ter, de alguma maneira, movido uma peça que lhe vai custar no futuro, que é a Turquia. Sim, mas repara, João, ainda em complemento. A partir do momento em que Bashar al-Assad não pede esse apoio, porque Bashar al-Assad, ao longo destes anos todos, tem vindo a ser quase que desacreditado por quem se opõe a ele, no sentido de dizer: ele só existe por causa da Rússia. Ele só existe porque tem os iranianos. Senão ele já tinha caído há muito tempo. É verdade que é um elemento importante da sua estabilidade, mas não era o único. Aquilo que acontece é que Bashar al-Assad recusa essa ajuda. E nós ainda no sábado, já 2 dias depois dessa minha publicação, nós temos Lavrov, em público, a dizer que não vai tolerar que movimentos terroristas sejam utilizados para fins geopolíticos. Apelou ainda à oposição síria, àquela que podemos verdadeiramente considerar moderada, para se afastar daquilo que são os terroristas e os grupos terroristas. Mas depois, se não vem o pedido de ajuda de Bashar al-Assad, e se nós temos um passeio, porque depois foi nisso que se traduziu, foi num passeio. Eu lembrei-me claramente da forma como os talibãs chegaram a Cabul. Exato. Em 2021. Foi uma marcha, foi uma autêntica marcha sem resistência. A partir do momento em que existe isso, não há vontade dos militares de combaterem, por várias razões, e, naturalmente, não vai a Rússia combater por eles. Só para que as pessoas se lembrem da diferença que foi a entrada em Berlim ou a luta por Stalingrado, em que era, inclusive, piso a piso. E ainda nos hoje, mesmos prédios, quando de facto há uma resistência efetiva, às vezes estão-se a lutar, uns estão no primeiro andar, outros estão no segundo andar. É, exato, e a guerrilha urbana, ainda mais difícil. Vamos deixar a Turquia... Mas a questão da Turquia, deixa-me só frisar-te isto. Não, eu ia deixar... Ok, então vamos deixar. Vamos deixar a Turquia para depois, só porque, ao falares em movimentos terroristas, uns falam em movimentos terroristas, mas a comunicação social já apelida este grupo de pessoas de grupo rebelde, e a qualquer momento podem ser considerados de facto os salvadores da Turquia, da Síria, e que vão lançar a Síria num novo e esplendoroso século. João, eu acho fantástico que logo na noite de domingo, depois de já ter sido anunciado várias horas antes que Bashar al-Assad tinha renunciado, havia um título no Jornal Expresso que já chamava o líder do movimento Hayat Tahrir al-Sham, que é um movimento que tem as suas origens desde logo no Estado Islâmico, também na Al-Qaeda, e agora continua com uma nova roupagem, possamos dizer assim. O líder já é chamado, o Jaulani, já é chamado de radical moderado. Ou seja, eu não percebo esse conceito de um radical que é moderado, mas eu percebo a tentativa de branquear e de maquilhar um líder de um movimento que claramente é extremista. Eu noto até que, se fores ver as fotografias dele e as imagens dele, até há 1 mês, 2 meses, barba comprida, com aquele ar, claro, que aqui normalmente associamos-lo a movimentos mais extremistas e a forma, roupagem e tudo mais,
Ele agora já tem a barba parada, tem a barba mesmo, mas tem a barba parada, já se apresenta com uma roupa mais ocidentalizada. Já há uma intenção de querer mostrar ao público que, afinal, o tipo que pertence ao Estado Islâmico e à Al-Qaeda, aquele sujeito que andou a cortar cabeças a crianças e a mulheres em Alepo, agora já está aqui como um tipo com o qual nós podemos contar. Particularidade. Há 3, 4 dias, uma jornalista da CNN dos Estados Unidos entrevistou-o, exclusivamente. Eu acho curioso que ele diga publicamente que ele é tolerante, vai aceitar todo o tipo de minorias, vai proteger toda a gente, mas a verdade é que a senhora estava com hijab. A senhora estava com véu. O respeitinho ainda é bonito e o senhor não pode ficar mal visto perante os seus pares. Portanto, eu acho que isto é um reflexo do tipo de tolerância que nós podemos ter. Mas o que é mais caricato no meio disto tudo é que este Mohammed al-Jawlani, este líder do movimento Hayat Tahrir al-Sham extremista, se as pessoas forem ver, eu não sei se tu tens capacidades, condições técnicas para conseguir pôr isto ou não, está disponível ainda no Twitter, na conta de Twitter da Embaixada dos Estados Unidos na Síria, uma publicação de 2017 em que os Estados Unidos oferecem uma recompensa por este Mohammed al-Jawlani de 10 milhões de dólares a quem o encontrar ou quem der algum elemento que possa ajudar à sua detenção. Isto ainda está disponível. À data de hoje, o mesmo indivíduo que Joe Biden há 2 dias disse em conferência de imprensa que iria ouvir todos os movimentos presentes na Síria e que tinham de contar com toda a gente, os Estados Unidos ainda estão a oferecer uma recompensa. E nesse cartaz que eles anunciaram e que está na conta de Twitter, ele diz "Stop this terrorist", parem este terrorista. E a publicação imediatamente anterior a essa é um outro tweet da Embaixada dos Estados Unidos na Síria, onde diz a nossa opinião sobre o movimento Hayat Tahrir al-Sham não mudou. Portanto, nós continuamos a entender que eles são totalmente extremistas e são uma ameaça à nossa existência. Subitamente mudou. Nós tivemos outro representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido que disse este fim de semana na televisão que durante os últimos 12 anos, Jawlani e o seu movimento comportaram-se como terroristas, mas nos últimos 15 dias passaram a comportar-se como defensores da liberdade. Ou seja, já são um ator com o qual podem contar. E o que é que isto me remete? Isto remete-me para outra coisa. Quem se lembra bem daquilo que foi o final dos anos 90, na Jugoslávia, nós tivemos no ano de 1998 uma entrevista que ainda está disponível na internet, essa publicação da BBC, que é uma entrevista dada pelo representante especial do Reino Unido para a Jugoslávia, e em que ele diz que o Exército de Libertação do Kosovo, que existem amplos relatórios a demonstrar a ligação deles ao tráfico de droga, ao tráfico de seres humanos, em como organizaram atentados na Jugoslávia, ele a qualificá-los como terroristas, e há uma outra publicação a dizer que 6 meses depois ele já está a dizer que afinal nós temos de contar com aquilo que são os combatentes da liberdade, que é este mesmo exército que 6 meses antes era qualificado como terrorista. Portanto, estas são as pessoas que se entende que estão a colocar na Síria. Bashar al-Assad era um protetor e um defensor não só desse pluralismo étnico e religioso, como também era um dos protetores do cristianismo. E agora estou muito curioso para perceber o que é que vai acontecer, aliás. É mais curioso ainda, o que é irónico, sabes o que é, João? E entrando aqui no campo da Turquia, é que Erdogan tem aquela ambição de querer recuperar o Império Otomano. É que os curdos, que andaram durante muitos anos a combater Bashar al-Assad, a unir-se a grupos terroristas como o Hayat Tahrir al-Sham e como também a oposição, essa dita moderada, para combater Bashar al-Assad, assim que se deu a queda de Assad, logo no domingo, esses rebeldes moderados, por assim dizer, já começaram a expulsar os curdos de 80% do seu território. Sinceramente, as pessoas colocaram-se numa posição em que realmente isto ia ter de acabar por acontecer. Esta perspectiva de o inimigo do meu amigo é, não pode servir para tudo. E eu recordo-me ainda de outra coisa, é que já na Revolução Iraniana aconteceu exatamente a mesma coisa. Nós tivemos, em 1979, a queda do Shah, nós tivemos uma coligação, uma aliança absolutamente, diria, improvável, que era os movimentos marxistas aliados aos radicais islâmicos e unidos também até a judeus que queriam ter uma expressão no país e achavam que podiam ter essa expressão, ou seja, todos unidos para derrotar o Shah. E acreditando que depois seriam importantes naquilo que viria a ser o desenho do poder político iraniano depois. Aquilo que aconteceu praticamente depois foi que assim que se deu a revolução e caiu o Shah, foram todos perseguidos. Acabou-se. Acabou-se e prevaleceu mais forte. Portanto, e aqui aquilo que se perspectiva é a mesma coisa. Estou muito curioso para perceber qual vai ser o governo que vai emergir dali.
Olha, nós estamos num dia especial. Eu recordo, há bocadinho Dia dos direitos humanos. estávamos a tomar ali um café. Tu não, porque acho que não precisas de café, estás sempre em on. E tu lembravas que é o Dia Internacional Dos direitos humanos. dos Direitos Humanos. Se nos lembrarmos da entrada, por assim dizer, do passeio que foi dos Talibã em Cabul e aquilo que é, por exemplo, a realidade das mulheres afegãs, das meninas afegãs, das jovens afegãs, se transpusermos isto para uma Síria liderada por este agora tido como novo Salvador, que há 15 dias ainda era terrorista, quais são as preocupações que devem ter as minorias religiosas? Quais são as preocupações que se deve ter, por exemplo, a comunicação social, embora tivesse condicionada também no tempo de Bashar al-Assad? E quais são as preocupações que devem ter, por exemplo, as mulheres? Já está presente, olha, eu posso dizer que nos últimos dias tenho ouvido e tenho visto várias publicações de vários líderes locais a pedirem a implementação da Sharia, a pedirem que volte o respeito, utilizam-se essas coisas, para a Síria, que foi uma coisa que supostamente com Bashar al-Assad teria terminado de acordo com a sua concepção. Portanto, nós já começamos a ter estes pequenos sinais. Outra coisa também significativa e importante é perceber entre o grupo político moderado que se opunha a Bashar al-Assad e combateu ao lado do Hayat Tahrir al-Sham, entre estes dois, quem é que vai prevalecer? É que um é claramente, deliberadamente apoiado pela Turquia, que são esses rebeldes moderados, os outros têm uma capacidade já de si, de certa forma, natural, e são muitos mais. E tem uma diferença, é que conseguem chegar às aldeias e às povoações fora das grandes cidades, como os outros não conseguem. Portanto, eu diria que os próximos tempos, para já, nós temos de perceber que governo é que nós teremos dali, para perceber se existe alguma viabilidade, nem que seja política, e algum tipo de estabilidade semelhante à do Afeganistão. O que vai acontecer a partir dali vai ser muito simples, João. Ou as novas autoridades do país aceitam colaborar com as autoridades ocidentais. Quando eu digo autoridades do Bloco Ocidental, estou a incluir naturalmente também o Estado de Israel, que também é um ator muito importante e que mais do que nunca tem de perceber bem aquilo que vai acontecer na Síria, porque a sua existência pode estar em risco, pelo menos não digo que esteja em risco, mas a sua segurança e estabilidade pode estar em risco com a futura liderança. Muito mais com os al-Assad no poder. Sim, sem dúvida. Sabes o que é curioso, João? É que Assad, quando estava no poder, era tolerado. Há um conflito que a Israel já tratou rapidamente de resolver. Resolveu logo no domingo, que foi ocupar os Montes Golã em definitivo e expandir-se ainda mais. Uma posição estratégica, não é? É uma posição estratégica e é disputada desde 1967. Essa questão parece-me que vai estar resolvida até com a futura liderança síria, no sentido de celebrar um qualquer tratado ou acordo que reconheça a soberania total de Israel sobre os Montes Golã e que não seja mais uma área sob disputa. Mas não seria possível, e porque eu recordo-me da nossa estada lá em Israel, quando vamos, e a Vitória estava lá connosco, a nossa produtora, quando vamos a um local que era considerado, e está considerado como provavelmente o local de batismo original de Jesus Cristo, em que temos a Jordânia de um lado e Israel do outro, mas temos 2 quilómetros para um lado e outro de campos minados, onde nenhuma nação nem outra pode construir. Ou seja, no sentido de retirar qualquer vantagem estratégica em lugar de ocupação mesmo. Mas aqui, se houver um reconhecimento da soberania do Estado de Israel sobre aquele território, deixa de haver a necessidade de estabelecer zonas neutras, por assim dizer, ou até desmilitarizadas, se assim quisermos dizer. Aliás, Israel não foi de modas e no domingo à noite já tinha progredido 14 quilómetros para além dos Montes Golã. Portanto, existe aqui claramente um reconhecimento da prioridade estratégica que aquela região indica e é uma clara declaração de Israel a dizer que mais tarde ou mais cedo as futuras autoridades sírias vão ter de reconhecer isso. E o que é ainda mais emblemático no meio disso tudo é que Israel, Estados Unidos e Turquia começaram a bombardear praticamente tudo aquilo que são instalações militares sírias. É uma forma de garantirem que de hoje para amanhã qualquer tipo de argumento que possa ser utilizado por Damasco que seja sempre mais frágil do que aquele que seria no tempo de Bashar al-Assad. É que Bashar al-Assad ainda tinha toda esta estrutura ao seu dispor. Não era propriamente um ator que alguém se pudesse ousar entrar naquele território. Israel, Turquia e Estados Unidos estão a garantir de que al-Assad está bem enterrado, por assim dizer. Sim, e garantir que quem lhe sucede agora
não ok. tenha qualquer tipo de argumento para poder utilizar em qualquer ronda negocial que possa vir a suceder para o futuro. Ou seja, basicamente estão Fragilizar a tentar em termos... terraplanar o país Ok. e fragilizar os argumentos de qualquer futura liderança, no sentido de não há outra hipótese. Ou chegam a acordo connosco e fazem aquilo que nós queremos, e o chegar a acordo é ou fazem aquilo que nós dizemos que eles têm de fazer, ou então vão ficar como o Afeganistão, mergulhados em sanções, vão perder território e, portanto, não fazem nada e vão ter a população extremamente empobrecida. Portanto, a opção das novas autoridades da Síria é entre estes dois cenários. Portanto, daí que as primeiras coisas que foram feitas, logo no domingo, foi bombardear tudo aquilo que se pôde, e aliás ainda estão. Os Estados Unidos são relativamente engraçados nisto, são caricatos, porque os Estados Unidos dizem que estavam a bombardear posições do Estado Islâmico. Para justificar, e isto, repara, isto é manipulação, a forma como já fica a manipulação para o público. É o mostrar o nosso inimigo ao Estado Islâmico, este sujeito que agora está a chegar ao poder, não é uma ameaça para nós, portanto é completamente diferente da ameaça que o Estado Islâmico representa. E digo-te outra coisa, é que eu ouvi já indivíduos ligados ao Hayat Tahrir al-Sham a dizerem, foi de sábado para domingo, a dizerem, empresários israelitas, venham para o nosso país, nós somos muito tolerantes, nós respeitamos muito o pluralismo, nós precisamos de Israel, nós somos amigos. Eles disseram isto. Há um vídeo publicado que passou na televisão, eles a dizerem isto, venham, invistam no nosso país porque nós precisamos de vocês. É assim... Mesmo não sendo grande fã, eu não me parece que seja uma proposta totalmente... Se alguém acha que é de confiança... Inocente. Olha, de alguma forma, e deixa-me... Isto é um drama, mas tentar aliviar um pouco a questão, e talvez para despertar algumas mentes, isto parece um Rocky 6, ou Rocky 9, ou Rocky 10. Mas uma sequela. Alguém que era amigo deixou de ser amigo, e os terroristas agora passaram a ser os rebeldes que lutam a favor da liberdade. Isto soa a Gaddafi na Líbia, Yanukovych na Ucrânia. Olha, sei lá, até agora que aconteceu na Roménia, onde há uma vitória de um determinado... na primeira volta há um determinado resultado e o Tribunal Constitucional anula, sendo que a perspectiva para a segunda volta daria uma vitória a rondar os 60 e tal % para esse candidato. Isto é o Ocidente no seu esplendor? Isto é o Ocidente a tentar... Não é o Ocidente, são as elites ocidentais a quererem organizar e estruturar o sistema ao qual todos nós pertencemos em favor dos seus interesses. Isto não é respeito pela democracia. Tocaste aí num aspecto muito importante que é a questão da Roménia. Ou seja, eu li o relatório, por acaso, não sei se tiveste a oportunidade de ver o relatório, foi publicado na página do Presidente da República Romena, um relatório dos Serviços de Informações Romenos, em que foram, basicamente, eles dizem que existiam 130 contas, cerca de 130 contas de TikTok, que tinham um total de cerca de 8 milhões de seguidores, e que, graças aos conteúdos a favor de um determinado candidato, que foi o Kalin Georgescu, que venceu a primeira volta, foi assim que ele venceu as eleições e que iria vencer. Vamos lá ver. Estas contas não votam. Contas artificiais de TikTok não votam. E se querem ir ao combate a marketing político, então todos os partidos políticos portugueses, isto cria um terrível precedente, porque todos os partidos políticos portugueses fazem propaganda nas redes sociais, de uma forma legítima. Aliás, o CNE até regula isso, no sentido de proibir que exista propaganda nas redes sociais X horas antes do ato eleitoral. Ou seja, isto é totalmente consentido. Agora, se alguém consegue criar uma determinada dinâmica, as pessoas vão se inspirar no TikTok. É por causa do TikTok que um candidato consegue mais 3% do que o outro. E uma perspectiva de ganhar a toda a linha na segunda volta. Mas isso é porque temos 2 candidatos. Agora, repara uma coisa, João. O que é mais curioso no meio disto tudo é que até quem iria muito provavelmente perder a segunda volta, a candidata e Helena, que ficou, até ela, eu não me lembro do apelido dela agora, mas até ela ficou insatisfeita com isto. E com sabendo a ação que ia perder. do Tribunal Constitucional. Claro. Ela comunicou publicamente que isto para a democracia é uma derrota. E nós pensamos, bem, isto é paradoxal. Então, ela vai perder a segunda volta, deveria estar contente por lhe retirarem este adversário do caminho. E como é que é possível? É simples, porque é da seguinte forma. Ela venceu, ela não venceu, conquistou o segundo lugar nas eleições com uma diferença de 2.800 votos para o atual primeiro-ministro da Roménia. Sabe perfeitamente que se tivermos Georgescu a concorrer novamente e uma repetição da primeira volta, a probabilidade dela voltar a disputar uma segunda volta e a ter alguma relevância política no país
é pouco provável, até porque agora os argumentos estão a concentrar-se todos nas vantagens de ter o atual primeiro-ministro romeno a disputar uma segunda volta. Portanto, ela tem noção disto, mas quando até a provável perdedora está insatisfeita com esta decisão do Tribunal e diz que é um ataque à democracia, quer dizer, eu acho que nós temos de pensar naturalmente em se vale a pena o povo continuar a acreditar que pode votar de uma forma livre, independente e pela sua própria vontade, porque a qualquer instante, alto que isto é uma decisão que não nos interessa. Isto cria um precedente, João. Isto cria um precedente até para Portugal, no futuro. Se tivermos um partido qualquer que tenha uma má imagem junto das elites que controlam o sistema, de se poder anular um ato eleitoral porque fazem propaganda numa rede social com 130 contas. João, isto é uma caixa de Pandora absurda. Isto não pode simplesmente acontecer. E quando nós vemos depois aquilo que acontece na Síria, nós vemos, lá está, falavas há pouco do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Barack Obama, Nobel da Paz, acho que deveria, eu já não digo servir para reflexão, porque acho que o que nós mais temos em Portugal é reflexões, e na União Europeia é reflexões, mas não temos ações, nem temos decisões. Barack Obama, Prémio Nobel da Paz, e depois foi quem andou a acusar Bashar al-Assad de utilização de armas químicas, as quais, vejam a investigação da investigadora das Nações Unidas, Carla Del Ponte, tudo isso está mais do que amplamente publicado. Mesmo a organização contra a utilização de armas químicas também tem várias publicações a desmentir que Bashar al-Assad tenha utilizado armas químicas. E nós vemos aquilo que Barack Obama tentou fazer na Síria, foi basicamente destruir a Síria. O objetivo seguinte seria destruir também o Irão, e continua a ser o grande alvo, neste momento é o Irão. A Arábia Saudita vai sabendo comportar-se com algum pragmatismo, porque sabe perfeitamente que há o risco de chegar à Arábia Saudita este tipo de revoluções e de primaveras, por assim dizer. E nós aquilo que temos em termos de direitos humanos é logo a questão de falta de reconhecimento e de respeito pela soberania popular. Neste caso da Síria, a Síria, Bashar al-Assad caiu, mas a partir do momento em que o exército, as forças armadas se recusam a lutar por causa das ligações clânicas, tribais, étnicas, o que for, por causa de corrupção, subornos, o que tu quiseres, a partir do momento em que não há um reflexo da população na vontade de continuar a combater, aquilo que se deve fazer, muito honestamente, é aquilo que a Rússia aceitou fazer, é não ficar no terreno a lutar custo o que custar por um líder que está isolado. Se o povo não quer combater, nós saímos de cena e vamos ter de respeitar. Isto, em matéria de direitos humanos, é o primordial e é aquilo que garante a existência de qualquer pessoa. Depois temos a questão das mulheres, como tu falaste. Eu estou curioso para perceber o que é que vai acontecer na Síria com isto, porque há muita gente que não sabe também, mas o Irão é um dos países do mundo com maior percentagem de mulheres engenheiras, de todo o tipo de engenharias, face a uma determinada franja da população, a nível mundial. O Irão. No Irão. Nós falamos, sim senhor, mas têm de usar o véu, há isto, os direitos são mais restritivos, são, mas ainda há um conjunto de oportunidades. Eu vi mulheres taxistas no Irão. Que as mulheres estão a saber aproveitar. Que as mulheres sabem aproveitar e que não só sabem aproveitar, como o próprio poder político não é extremista, nem é radical ao ponto de dizer não, as mulheres vão todas para casa. Não, as mulheres têm negócios em nome próprio. Sim, mas também já vi imagens num centro de saúde de uma mulher que estava a amamentar o filho e estava lá um daqueles senhores da polícia religiosa e diz que viu um bocadinho ou uma parte, ou lá o que é, e levou a mulher presa. João, não vais mais longe. Isto até aqui em Portugal ainda há muita gente que encara mal uma mulher a amamentar um filho em público. E estamos a falar em Portugal. E eu já vi cenas dessas que me chocaram, naturalmente. Mas não vem nenhum polícia pegar numa mulher e colocá-la na naturalmente prisão. Que não. Estou Ou seja, a dizer que... e mais uma vez, voltamos ao princípio, não existe nenhum regime perfeito, não é? Não existe, mas ainda existe aqui uma margem. E eu vi isso quando estive no Irão, em várias cidades. Existe uma margem significativa de autonomia que as mulheres têm. Desde logo porque são persas e não são árabes. Eu acho que logo aqui há uma diferença significativa. Em termos culturais, a mulher sempre teve um papel diferente daquele que nos povos árabes teve. E depois, quando nós falamos da Síria e quando falamos até mesmo do Afeganistão, nós já estamos a falar, apesar do Afeganistão ter uns contornos específicos, mas por causa, em termos culturais, não são árabes, os afegãos não são árabes, mas quando nós falamos da população síria, nós vemos um país onde mais facilmente vinga este tipo de cultura talibanizada, podemos dizer assim, de aniquilar completamente a mulher. Por isso é que eu digo que, por um lado, cabe ao povo afegão mostrar se tem ou não capacidade... Não, sim. Ao povo afegão dizer e pronunciar se concorda ou não com aquilo que é a liderança do seu país. E parece-me que existe, até certa medida, um apoio relativamente unânime, pelo menos entre a classe masculina, entre a classe feminina
não vou dizer que não, mas a verdade é que quando nós saímos das grandes cidades, João, há uma diferença brutal. Eu não digo que não. Brutal. Mas lá está, o Ocidente alavancou a retirada de um líder que tinha como vice-presidente uma mulher. Claro. Alguém, ele sendo xiita aluíta, era casada com uma mulher que é sunita, ou seja, E não havia da outra obrigatoriedade de véu, vertente. não havia obrigatoriedade de uso de véu. E o problema, por exemplo, eu vou comparar outra vez com o Afeganistão. O problema com o Afeganistão é que já é aquele que tínhamos há 50 anos. Quando ainda tinha influência britânica, que era, em Cabul existe um tipo de Afeganistão, fora de Cabul existe um Afeganistão ultraconservador, em que as mulheres também apoiam, na sua esmagadora maioria, estes usos e costumes, porque cresceram toda a vida assim, as mães passavam por isto, as avós passavam por isto. E o Irão era a mesma coisa. Havia um Irão, que entre Irão tínhamos um determinado país, fora dali tínhamos um conjunto de mulheres que se opunham ao Shah por aceitar a vergonha de uma mulher não usar sequer o véu. E na Síria, eu receio, muito sinceramente, que venha a ser este o futuro da Síria, em que tenha de vir a ser implementado aquilo que a maioria pretende, e os alauítas, a qual pretende Bashar al-Assad, e que tinha uma visão moderada, ultramoderada, tem que chamar assim, daquilo que era o Islão, ao ponto de consentir que as pessoas pudessem circular como entendiam, que isso vai acabar. Porque corresponde à visão de uma minoria. E se estes movimentos continuarem a ser legitimados, inclusivamente por esta ingerência ocidental, nós não vamos ter a mínima hipótese. Eu recordo do discurso dos talibãs, quando chegaram em 2021 ao poder outra vez a Cabul. Vieram cá para fora, nós estamos disponíveis para trabalhar com toda a gente, nós estamos disponíveis para aceitar toda a gente, só que afinal não é bem assim. Também disseram que as mulheres não tinham que ter receio. Nós estamos nos últimos... E não têm se forem obedientes, quer dizer. Exatamente. Nós estamos nos últimos 4 minutos do programa, sensivelmente. Eu não quero deixar que te vás embora sem perder a oportunidade de dizer o que é que tu pensas, e isto não estava programado, de um chefe de Estado-Maior da Armada de um país como Portugal, que há umas semanas atrás dizia que a NATO tinha que estar disposta a intervir caso fosse necessário contra a agressão russa, mostrando, digamos, toda a coragem daquilo que é a instituição militar, mas já disse que não quer continuar porque muito provavelmente vai ser candidato à presidência da República. Votarias nele? Não votaria nem votarei. Faço já aqui essa afirmação de forma categórica e sem dúvidas. Não voto nele por uma simples razão. Eu, ao contrário daquilo que ele veio dizer aqui há uns anos, de eu sou contra os militares na política, eu não sou contra os militares na política. Eu sou contra os demagogos e as pessoas que vêm publicamente dizer coisas para ter aplausos e depois, afinal, eu não disse bem isto. Portanto, não voto nele, da mesma forma que nunca votarei em alguém que nos vem dizer como esse almirante veio dizer também publicamente aqui há umas semanas que se a NATO tiver de combater pela Europa, nós teremos de morrer com a NATO. Eu não vou morrer pela NATO, de certeza, aconteça o que acontecer. E espero que alguém que está totalmente disponível e com esta facilidade a querer empurrar o povo para uma guerra e a fazê-lo morrer, muito honestamente, eu não voto, não votarei, seja ele almirante, seja ele político, seja ele quem for. Olha, e deixa-me colocar-te aqui uma questão que me parece interessante e tenho falado com algumas pessoas aqui no programa. Achas que com o desaparecimento do Pacto de Varsóvia, a NATO também deveria ter começado, de alguma forma, a desmembrar-se no sentido em que já não existia, então, digamos, o outro contrapeso? Não. Eu acho que a NATO, sinceramente, eu digo isto de uma forma muito fácil, muito aberta, a NATO é um bom projeto. O problema é quando a NATO se converteu, nos anos 90, não numa aliança defensiva, mas numa aliança ofensiva. É importantíssimo para Portugal saber que se algum dia for atacado por algum louco, que tem todo um conjunto de países que o vão socorrê-lo. Portanto, a NATO, na sua gênese, porque partiu do princípio que havia uma ameaça comunista. Sim. Mas, enquanto aliança militar, é um bom projeto. A partir do momento em que adquiriu a vocação ofensiva a partir da Jugoslávia, começou na Jugoslávia, acabou-se a NATO. E aí não é para isso que nós não devemos querer uma NATO dessa forma. Nem devemos querer uma NATO. Mais vale agora realmente acabar com a NATO e celebrar um outro tipo de aliança que nos garanta a nossa proteção e não a nossa ofensiva. Isto é interessante, porque dava já para outro programa que, de facto, é a reestruturação de algumas instituições ocidentais. União Europeia. Ocidentais e não só, mundiais, não é? Que todas elas. Faria todo o sentido. FMI, Banco Mundial, todos precisam de uma limpeza. O FMI, enquanto foi para ajudar, mas depois quando se tornou num sniper económico para debilitar certas nações. Muito bem. Alexandre Guerreiro, obrigado por ter estado aqui connosco
e não sabia que tinhas apresentado o estudo Sim. sobre a Síria. Exatamente, sim. Olha, calhou bem, decidíamos ali, enquanto bebíamos o café, que era sobre a Síria que íamos falar, e recebi aqui a informação que estava a falar com a pessoa certa. Muito bem, obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Já sabe, pode rever estas conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Vá lá, clique no sininho para receber a notificação sempre e quando colocamos alguma nova conversa. Mais uma vez quero dizer que, obviamente, quando abordamos estes temas que têm uma componente humana também de grande tragédia, quando colocamos algum humor é porque somos surpreendidos muitas vezes com os paradoxos que determinadas decisões políticas colocam diante de nós. Mas, acima de tudo, não há valor que pague o valor da vida humana. Boa noite, até amanhã. Muito obrigado.